Bem, eu sou Henrique, eu sou médico patologista em Goiânia. Eu fiz residência tanto de patologia clínica quanto de anatomia patológica. Eu, na verdade, me apaixonei por hematopatologia enquanto fazia patologia clínica. Quando fiz a prova de residência para anatomia patológica, eu já sabia que eu queria fazer hemato. Então, eu fiz um treinamento bem voltado para hemato. Eu sou professor hoje na Universidade Federal de Goiás. Eu sou responsável pelo módulo de onquemato no terceiro ano, responsável da parte de patologia. Trabalho também no Hospital Araújo Jorge, da Associação de Combate ao Câncer em Goiás, é o nosso hospital de câncer filantrópico que a gente tem no Estado. E trabalho também num laboratório particular. Vocês veem que eu trabalho muito, por isso que eu não tenho conflito de interesse. Eu tenho que pagar a conta, então eu trabalho bastante. E não tenho conflito de interesse. Vamos começar o nosso caso. Era uma paciente de 53 anos, apresentava astenia e febre há um mês, e evoluiu com manchas hiperemiadas no tronco, com surgimento súbito e também com desaparecimento súbito. E evoluiu com pancitopenia progressiva. Essa biópsia de medula, a gente vê, nesse aumento, os espaços medulares totalmente tomados. A gente consegue ver já nesse aumento que a gente não consegue perceber a vedete das últimas aulas, que são os megacariócitos. São raros os megacariócitos, a gente consegue perceber nessa medula óssea. Na verdade, a gente quase não vê tecido hematopoético normal. Então, chegando mais próximo, a gente consegue perceber, nesse aumento, basicamente, dois grupos de células. Um grupo de células fusiformes, formando feixes curtos, e esses ninhos dispersos por essa medula. A gente vai ver mais detalhe dessas células no decorrer da aula. Então, a gente consegue ver áreas. A gente tinha muito mais essas células fusiformes, formando esses feixes curtos, e esses ninhos de células permeando o espaço medular. Então, mais detalhe. Então, a gente consegue ver que essas células que formavam esses agrupamentos eram células com núcleos ovais, cromatina aberta, nucleolos conspícuos, e as células fusiformes formando esses feixes curtos. Então, existiam áreas que a gente encontrava muito mais células blastoides e menos das células fusiformes, e outras áreas que eram predominantemente tomadas por essas células fusiformes formando feixes curtos. Mas sempre a gente conseguia perceber esses grupamentos de células blastoides permeando o espaço medular. Aqui mais detalhe. Então, basicamente, o que a gente encontrava na medula, a gente não tinha tecido hematopoético normal, residual, praticamente. Eram essas duas populações. Aqui mais detalhe, então, para a gente ver as células blastoides, a cromatina aberta, delicada, nucleolos conspícuos, o citoplasma não tão volumoso, mas perceptível, e as células fusiformes. Mais detalhe. A reticulina, a gente percebia uma fibrose reticulínica delicada, especialmente relacionada às células fusiformes. Fisazoditoiluidina, a gente não consegue perceber granulação nessas células fusiformes que a gente estava vendo. Foi feita a imuno. Então, a imuno caracterizou basicamente essas duas populações. Então, a população blastoide eram blastos mieloides, a gente vê CD34 positivo e lisozima, e as células fusiformes, CD117, sequite e triptase positiva. Então, a gente conseguiu mostrar que eram realmente duas populações diferentes. No mielograma, a gente conseguia perceber, então, obviamente, existe uma diferença, essa diferença do mielo da biópsia é perceptível, é compreensível. A gente via que essas células fusiformes geralmente estavam presas em trama reticulínica, por isso que a gente tem muito menos mastócito do que tem blasto mieloide, mas a gente consegue perceber claramente, os blastos mieloides, essas células mononucleares, cromatina delicada, nucleolos conspícuos, por vezes com citoplasma. A gente não consegue perceber claramente granulação ou bastão de Auer nesses blastos mieloides. A gente sabe que é mieloide porque a gente já fez a imunistoquímica, e já as células fusiformes com a granulação. A gente não conseguiu perceber essa granulação na histologia, mas aqui no mielo é bem claro. Então, são esses mastócitos anômalos fusiformes que perfaziam cerca de 26%
das células nucleadas no mielograma. A imunofeno, eu não sei quantas pessoas têm experiência com imunofeno. Beleza. Então, só para dizer, então, eu não sei quantas pessoas têm experiência com imunofeno, mas o imunofeno, basicamente, a gente cria um quadro com eixo Y e X, e a gente divide esse quadro em quadrantes. O quadrante mais próximo ali do X, entre X e Y, seriam áreas que são negativas. Você cria uma linha imaginária, ali em primeiro log, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Nesse quadrante, geralmente, é negativo para o que eu estou avaliando. Se está no quadrante superior à esquerda, ele é positivo para aquela coisa que eu estou avaliando, para aquele marcador que eu estou avaliando no eixo Y, e no eixo X, no quadrante inferior à direita, seria positivo apenas para aquele marcador que eu estou avaliando no eixo X. Quando ele tem coexpressão, por isso que é muito melhor do que imunistoquímica, para avaliar a coexpressão de marcadores em imunofeno, ele vai estar exatamente nesse quadrante. Para criar os gates, para avaliar quais são as células, geralmente a gente usa, no eixo Y, a complexidade das células hematopoéticas, aqui no eixo Y. O que é a complexidade das células? São granulações no citoplasma. Quanto mais grânulo no citoplasma, mais complexo é, para cima. E a gente usa o CD45, que é um marcador panleucocitário. Quanto mais intenso o CD45, mais à direita ele fica. Então, quando a gente faz uma corrida na imunofeno, a gente geralmente cria essa figura. Quando você tem uma célula com baixa complexidade, uma expressão de CD45 mais fraca, a gente sabe que nesta posição ficam os blastos mieloides, blastos linfóides e hematogônias. Nessa posição, por exemplo, que tem baixa complexidade e alta expressão de CD45, geralmente aí ficam os linfócitos maduros. Aqui, nessa posição, ficam os granulócitos, que têm uma expressão um pouco mais forte de 45 do que os blastos e tem muito mais granulação. Na imunofeno desse caso, a gente percebia um aumento na população em gate de célula blástica, de célula blastoide, e essa população, que era uma granulação mais alta e fortemente positiva para CD45. E que está em amarelo. Então, quando a gente avalia a expressão do CD34, que é o marcador de célula precursora, então a gente separa aquelas células blásticas, realmente são células blásticas mieloides, a gente vai ver, e as células com alta expressão, com alta complexidade e forte expressão de CD45 são CD34 negativos. Então, a gente conseguiu claramente separar essas duas populações. Continuando o estudo, a gente vê que a expressão do CD117 nessa população ela é muito intensa, que é o típico de mastócito, enquanto que a expressão do CD117 nos blastos mieloides é um pouco menos intensa, como é de se esperar em blastos mieloides. Então, quando a gente compara essas duas populações, a gente consegue separar claramente, usando aqui no eixo Y CD34, então aquela nossa população blástica mieloide com CD34 positiva e fracamente positiva para CD117, e a nossa população de mastócitos, que são CD34 negativo, porque ela está aqui de baixo, parte delas é positiva, mas a maioria é negativa para CD34, e com uma forte expressão de CD117. Então, documentando, realmente, são duas populações diferentes. E, quando a gente compara a expressão de CD117, mudou a cor aqui. Então, CD117 intenso são aqueles mastócitos que a gente estava avaliando, com a expressão intensa de CD25, e o nosso blasto mieloide, com CD117 mais fraco, e com a expressão de CD25 mais fraco. Então, nos tubos, a gente tinha 12,5% de blasto mieloide, então bem típico, mieloide, CD34, CD117, com 33 e 13, e 22% de mastócitos, CD117 intenso, que é o típico, com expressão de CD25 intenso e CD2 negativo. Isso é importante, que a gente vai falar sobre os fenótipos das diferentes mastocitoses. Então, grave esse fenótipo, CD117 intenso, com 25 positivo e 2 negativo. Foi feito um painel para leucemia mieloide básico, em sangue periférico, não achou mutação no FLIT, no NPM, não tinha translocação 821, PML rara, foi feita a investigação de mutação do KIT no sangue periférico. Vale a pena dizer
que a mutação de KIT em sangue periférico geralmente não é bom para a mastocitose. Geralmente, o ideal é você fazer em aspirado de medula, porque muito frequentemente a gente não tem muito mastócito circulante. Então, você não vai conseguir pegar esses mastócitos, a mutação do KIT que você está procurando. Então, esse é um paciente com mastocitose sistêmica associada com neoplasia hematológica. É uma leucemia mastocitária e leucemia mieloide aguda. Então, eu vou falar sobre as mastocitoses. A mastocitose é um grupo heterogêneo de doenças causado pelo acúmulo e expansão clonal de mastócitos em diferentes órgãos e sistemas. Ela é caracterizada por múltiplos grupamentos de células mastocitárias atípicas, que vão de mastócitos próximos ao normal a mastócitos muito anômalos. Então, o típico que a gente vê normalmente na histologia e a gente procura são esses mastócitos fusiformes, mas no sangue periférico e no mielo, muitas vezes a gente encontra células mastocitárias anômalas com morfologia blastoide, inclusive. A primeira proposição de classificação das mastocitoses foi pelo grupo de Kiel, que separava basicamente mastocitoses benignas e mastocitoses malignas. O importante é que, já nessa época, percebia-se que as mastocitoses que tinham um comportamento mais benigno eram mastocitoses que tinham envolvimento cutâneo, enquanto aquelas que não tinham envolvimento cutâneo, eles tinham um comportamento mais agressivo. Esse mesmo grupo propôs uma nova classificação, em 85, em mastocitose cutânea, mastocitose generalizada e sarcoma mastocitário. Posteriormente, essa foi uma classificação já mais consensual das mastocitoses sistêmicas, quando foram criadas 4 categorias de mastocitose sistêmica: mastocitose sistêmica indolente, mastocitose sistêmica com doença hematológica associada, que é o nosso caso, leucemia mastocitária e mastocitose sistêmica agressiva sem leucemia. Posteriormente, no início dos anos 90, foi proposto, na verdade, de novo, classificar as mastocitoses em indolentes, ou menos agressivas, e formas mais agressivas. Em geral, as mastocitoses indolentes, como eu havia dito, são mastocitoses com envolvimento cutâneo. E aquelas de comportamento mais agressivo eram aquelas que não apresentavam envolvimento cutâneo em geral. A classificação do OMS de 2001 e 2008, ela meio que se repetiu, não trouxe nada de muito novo. Eram reconhecidas 7 categorias: a mastocitose cutânea, mastocitose sistêmica indolente, a mastocitose sistêmica associada com doença hematológica clonal de linhagem não mastocitária, mastocitose sistêmica agressiva, leucemia mastocitária, sarcoma mastocitário e o mastocitoma extracutâneo. A revisão, ela trouxe 3 categorias de mastocitose, excluiu o mastocitoma extracutâneo. Acredita-se que os mastocitomas extracutâneos são casos anedóticos, não merecem uma categorização própria, por isso que foi excluído das categorias de mastocitose. A mastocitose cutânea ela tem 3 categorias diferentes: a urticária pigmentosa, mastocitose cutânea difusa e o mastocitoma cutâneo, enquanto que a mastocitose sistêmica ela apresenta hoje 5 categorias. A mastocitose sistêmica indolente, a novidade aqui é a mastocitose sistêmica smoldering ou latente, que antes fazia parte, era uma variante da mastocitose sistêmica indolente, virou uma categoria à parte. Mastocitose sistêmica associada com neoplasia hematológica, mastocitose sistêmica agressiva e leucemia mastocitária. E a terceira categoria é o sarcoma mastocitário, uma doença extremamente rara. O que é o mastócito? O mastócito é um granulócito tissular ativo em respostas alérgicas, além de ser importante em cicatrização, imunológica, angiogênese e resposta imuninata. Ele pode ser ativado primariamente ou por diferentes estímulos alérgenos. Quando ativado, ele libera histamina e diferentes citocinas. Essa ativação, independente da causa, vai levar à degranulação do mastócito, e o mastócito vai liberar a histamina, outras citocinas e ecoisanoides, que vão influenciar diferentes sistemas. E essa ativação pode levar à síndrome de ativação mastocitária, que é definida pela presença de 3 critérios. Primeiro, sintomas episódicos consistentes com liberação de mediadores mastocitários em 2 órgãos ou sistemas diferentes. Elevação de mediadores mastocitários séricos, então, especialmente triptase,
e a resposta dessas alterações a antihistamínico, antileucotrieno, a drogas que bloqueiam o efeito dos mediadores mastocitários. Então, isso é síndrome de ativação mastocitária. Do ponto de vista fisiológico, 2 receptores são importantes. Primeiro, o receptor de alta afinidade para o IgE, que, quando se liga ao IgE, vai desencadear vai ativar diferentes vias de sinalização, levando à degranulação, geração de eicosanoide e geração de citoquina. E o KIT, que é um receptor transmembrana, que vai se ligar ao fator de crescimento de célula-tronco, vai dimerizar, vai ativar diferentes vias de sinalização, levando a aumento de sobrevida, diferenciação e crescimento das células mastocitárias, induzir adesão e migração celular e produção de citocina, além de potencializar a resposta mediada por antígeno do mastócito. A proteína c-KIT é uma proteína transmembrana que tem 5 domínios extracelulares. Os 3 primeiros domínios é onde o fator de crescimento célula-tronco se liga. Os outros 2 domínios extracelulares eles são responsáveis pela dimerização do receptor. O domínio justa-membrana ele é responsável pelo controle da atividade de tirosinoquinase do receptor, e a gente tem outros 2 domínios que têm a atividade de tirosinoquinase. É uma proteína que é codificada por um gene com 21 exons, e que a mutação desse gene ele é fundamental e relevante no surgimento das mastocitoses. A mutação mais típica da mastocitose é a mutação que ocorre no exon 17, que codifica um dos domínios de atividade de tirosinoquinase do receptor, que é a mutação D816V, que está presente em 80% de todos os pacientes que têm mastocitose sistêmica e 20% a 40% de todos os pacientes que têm mastocitose cutânea. Essa é uma mutação importante e é um marcador de clonalidade de proliferação mastocitária. Se a gente tem um aumento de mastócitos com mutação D816V, com ativação mastocitária, mas não preenche critérios de mastocitose, a gente chama de síndrome de ativação mastocitária clonal. Isso provavelmente representa uma lesão precursora das mastocitoses sistêmicas. Assim como quando a gente tem um aumento de mastócito, mas não preenche critério de mastocitose, tem a ativação do D8, tem a mutação ativadora típica da mastocitose, mas não tem síndrome de ativação mastocitária, a gente chama de mastocitose clonal, significado incerto. Também provavelmente represente uma lesão precursora das mastocitoses sistêmicas. Isso está em dúvida ainda, mas é o que acredita-se que talvez essas sejam as alterações precursoras da mastocitose sistêmica. Uma coisa interessante, aqueles pacientes que têm mutação do KIT, que não seja atípica, mas que normalmente têm mastocitose sistêmica, as mutações geralmente estão associadas a exons que codificam os domínios de atividade de tirosinoquinase. Enquanto aqueles pacientes que têm mutação do KIT não atípica em mastocitose cutânea, geralmente as mutações elas são em exons que codificam os receptores transmembrana, os domínios extracelulares do receptor transmembrana do KIT. A mutação do KIT ela é importante no surgimento da mastocitose, mas ela é tida como uma mutação driver fraca. Ela é capaz de induzir maturação e diferenciação mastocitária, mas, em regra, ela não induz a proliferação mastocitária. Por isso que, frequentemente, as mastocitoses mais agressivas, além do KIT, elas apresentam outras mutações associadas. Mutações associadas, muitas vezes, a outras neoplasias hematológicas. Então, isso é um marcador. Quanto mais mutação a mastocitose tem, geralmente, mais agressiva essa doença é. Do ponto de vista fenotípico, as diferentes mastocitoses, elas mimetizam a diferenciação do mastócito normal. As mastocitoses indolentes, em geral, elas têm um fenótipo igual do mastócito ativado, que tem CD117 fortemente positivo, triptase positiva com coexpressão de CD2 e 25. Já as formas mais agressivas de mastocitose, elas mimetizam o fenótipo dos mastócitos mais precursores ou em diferenciação, que, em geral, tem CD117 intenso,
mas vão ter a expressão do CD25 com negatividade para CD2, exatamente o fenótipo do nosso caso. Aqui vale abrir um parênteses, que existe uma variante morfológica da mastocitose sistêmica, que chama mastocitose sistêmica bem diferenciada, que ela é caracterizada, do ponto de vista morfológico, por mastócitos redondos, sem atipias morfológicas marcantes. Do ponto de vista fenotípico, ele não apresenta aquele fenótipo anômalo do mastócito que a gente espera na mastocitose. Geralmente, ele parece um mastócito não ativado. Ele é CD2 e CD25 negativo. E ele também se apresenta, geralmente, a doença de adulto, e as lesões cutâneas que ele apresenta, geralmente, são incomuns em adulto. Eu vou falar a seguir. E outra coisa importante dessa variante morfológica é que, frequentemente, ele não tem a mutação D866V. Ele tem mutações no KIT, mas são em outros exons ou outros códons. E aí, em geral, são mastocitoses sistêmicas sensíveis ao Glivec. Do ponto de vista fenotípico, então, só dando a mesma mensagem, aqui pelo dot plot, aqui pelo histograma. Então, aqui é um mastócito normal, CD117 positivo com CD2 e 25 negativos, que é exatamente o mesmo fenótipo daquela variante morfológica da mastocitose sistêmica, 2 e 25 negativo com 17 forte. As formas indolentes, em regra, 2 e 25 positivo com 117 positivo intenso, e as formas mais agressivas, com CD25 positivo, 2 negativo e sempre CD117 fortemente positivo. A apresentação clínica das mastocitoses depende muito de qual mastocitose a gente está falando. Mas, em regra, as mastocitoses indolentes, menos agressivas, elas são caracterizadas por ativação mastocitária. Então, a gente tem muito mais sintoma relacionado à ativação mastocitária do que infiltração, por resultado de infiltração tumoral do órgão envolvido. Enquanto que as formas mais agressivas, elas estão associadas à organopatia e disfunção do órgão infiltrado. Vamos falar agora sobre a mastocitose cutânea. Existem 3 categorias, então, reconhecidas hoje pela OMS, de mastocitose cutânea. A mastocitose cutânea maculopapular, ou urticária pigmentosa, a mastocitose cutânea difusa e o mastocitoma. Essa é a forma mais comum de apresentação cutânea nas mastocitoses sistêmicas. É importante dizer que nem sempre que o envolvimento cutâneo é igual à mastocitose cutânea. Para eu fazer diagnóstico de mastocitose cutânea, eu tenho que fechar critério de envolvimento cutâneo por mastocitose e ter certeza que o paciente não tem mastocitose sistêmica. Aí vem a pergunta, então quer dizer que eu tenho que biopsiar a medula óssea de todos os pacientes com mastocitose? Não, a gente vai ver a seguir. E quais são os critérios, então, para dizer que a medula óssea, que a pele está envolvida pela mastocitose? Então, são avaliação clínica, lesão clinicamente típica de mastocitose associada ao sinal de Darrier. O sinal de Darrier é uma lesão que você raspa com a espátula, só de você raspar com a espátula, você degranula o mastócito neoplásico e gera uma resposta eritematosa, eventualmente até mesmo bolhosa. Então, esse é o Darrier positivo. Então, esse é o critério maior. Aí você teria que ter um maior e um menor. Quais são os critérios menores? Aumento do número de mastócitos em biópsia de pele. É importante que aqui não existe um número mágico. Vocês vão ver que existe um número mágico de 15 ou mais na mastocitose sistêmica. Na pele não tem. Mas é um aumento do número de mastócito ou a mutação ativadora do KIT. E como são as lesões típicas de mastocitose na pele? Bem, a urticária pigmentosa ela é dividida em 2 tipos, monomórfica e polimórfica. A forma monomórfica da urticária pigmentosa ela é muito mais comum em adultos. E a polimórfica, muito mais comum em crianças. Em geral, em mastocitose sistêmica indolente, a apresentação da urticária pigmentosa é monomórfica. Então, toda vez que eu tenho urticária pigmentosa monomórfica, tem que biopsiar a medula óssea, porque, geralmente, isso é envolvimento cutâneo de mastocitose sistêmica indolente. Enquanto que a forma polimórfica, geralmente, é doença restrita à pele. Existe um porém, que é aquele porém daquela variante morfológica da mastocitose sistêmica, que a gente chama de mastocitose sistêmica bem diferenciada, que é uma mastocitose sistêmica, mas a apresentação
da forma polimórfica. A forma polimórfica, então, são máculas e pápulas distribuídas assimetricamente pelo corpo, envolvem tronco, membros, extremidades e região de cabeça e pescoço, especialmente região frontal. Essa é uma apresentação que é típica em crianças. Não precisa biopsiar a medula óssea nessas situações. Quando uma criança apresenta a forma monomórfica da urticária pigmentosa, necessariamente você deve biopsiar a medula, porque frequentemente essas crianças vão apresentar, ou já estão apresentando, na verdade, a mastocitose sistêmica indolente com envolvimento cutâneo. Já a forma monomórfica, que é muito mais comum em adultos, ela geralmente tem uma distribuição simétrica pela pele, envolve normalmente troncos e coxa, são máculas e pápulas de tamanhos pequenos e muito semelhantes entre si. Eventualmente, você pode ter áreas de confluência. Geralmente, quando você apresenta a confluência dessas pápulas, isso é um sinal de progressão de doença. Então, eu tinha uma mastocitose sistêmica latente, a forma clínica de apresentação cutânea era uma urticária pigmentosa monomórfica, de repente, o paciente começa a apresentar confluência dessas pápulas. E, eventualmente, somem. Isso é um sinal de progressão de doença para a forma mais agressiva. Foi exatamente o que a gente teve no nosso caso. A paciente apresentou subitamente a urticária pigmentosa e sumiu. Então, isso é muito típico em progressão de mastocitose sistêmica indolente para formas mais agressivas da mastocitose. Outra forma clínica que é menos associada à mastocitose sistêmica, praticamente acontece muito mais em pacientes com doenças restritas à pele, é a mastocitose cutânea difusa, que ela é caracterizada por espessamento difuso da pele com a coloração acastanhada. Pode estar associada a lesões como dermografismo e bolhas, mas o importante é que a pele inteira está envolvida. Já o mastocitoma é uma placa que geralmente se irrita após o banho. Um banho quente geralmente faz com que fique mais avermelhado. Só de tocar, geralmente, faz a formação de bolha. Mas, geralmente, é uma placa localizada. E o diagnóstico é clínico. Raramente a gente recebe biópsia de paciente que tem mastocitoma cutâneo. Do ponto de vista morfológico, então, como eu disse para vocês, não existe um número mágico. Então, pode ser muito sutil. A forma monomórfica ela pode ter muito pouco mastócito. O comparativo do que aumenta é muito subjetivo. Obviamente, já que a forma difusa ela é muito mais fácil, é uma lesão rica em mastócitos na medula, na derme. Já a forma polimórfica é mais perceptível a quantidade de mastócitos, e, obviamente, a imunistoquímica vai nos ajudar a identificar esses mastócitos. Então, só para lembrar, o envolvimento cutâneo da mastocitose em adultos, geralmente está associada à mastocitose sistêmica indolente, é uma doença crônica, frequentemente está associada à anafilaxia, então até metade dos pacientes têm anafilaxia, em geral tem triptase sérica aumentada, tipicamente tem mutação clássica da mastocitose, a D816V, no exon 17, a apresentação clínica é aquela que eu mostrei para vocês, enquanto que o envolvimento cutâneo da mastocitose em crianças geralmente é uma doença restrita à pele, geralmente autolimitada, raramente tem triptase sérica aumentada, raramente tem sinal de anafilaxia. Pode ter mutação clássica, 20% a 40% das vezes, mas frequentemente tem outras mutações, aquelas mutações que eu disse para vocês, que geralmente estão associadas à codificação dos domínios extracelulares do receptor transmembrana KIT. Então, esse é um paciente, um exemplo, uma criança de 4 meses que começou a apresentar essas lesões maculopapulares, de tamanhos diversos, uma distribuição irregular. Então, aqui foi feita a biópsia. Então, a gente vê aqui o Darrier, só de tirar o micropore já ativa os mastócitos. Foi feita a biópsia. Então, a gente vê... na verdade, quando eu vi essa biópsia, o que me chamava mais atenção eram os eosinófilos. Quando eu fiz o azul-ditoiloidina, salta aos olhos a quantidade de mastócito. Aqui a triptase era C-KIT intenso, triptase positiva, 25,2 positivos. Já a mastocitose sistêmica, a gente reconhece hoje 5 categorias. Então, a mastocitose sistêmica indolente, mastocitose sistêmica latente, ou smoldering, mastocitose sistêmica associada à neoplasia hematológica, mastocitose sistêmica agressiva e leucemia mastocitária.
Para eu fazer diagnóstico de mastocitose sistêmica, eu preciso de ter um critério maior e um menor, ou, no mínimo, 3 menores. E quais são esses critérios? O critério maior, infiltrado multifocal com 15 ou mais mastócitos em medula óssea ou sítio extracutâneo. Critérios menores. 1/4 desses mastócitos têm atipia morfológica, ou eles têm a mutação clássica do KIT, a D816V, ou apresentam expressão aberrante de CD25 e ou CD2 e triptase sérica aumentada. E é importante também a gente reconhecer os achados B e C. Achado B são os achados que refletem volume tumoral. Quais são os achados C? Então, infiltração mastocitária medular, comprometendo 30% da celularidade na medula óssea e triptase sérica acima de 200 nanogramas por ml. Medula óssea hipercelular com desmielopoiese, porém, sem fechar critério para outra neoplasia mieloide. E organomegalia sem sinal de disfunção. Já os achados C indicam disfunção do órgão infiltrado. Infiltrou medula óssea, tem neutropenia, anemia e plaquetopenia. Infiltrou fígado, hepatomegalia com sinal de insuficiência hepática. Infiltrou o baço, sinal de hiperesplenismo, sequestro. Infiltrou o intestino, má absorção com hipobuminemia e perda de peso. Infiltrou osso, lesões osteolíticas grandes, com fratura patológica. Não é simplesmente infiltração medular. Ou disfunção de qualquer outro órgão infiltrado pela mastocitose. Então, esses são os achados C. São importantes para a gente definir quais são as mastocitoses sistêmicas. As formas menos agressivas da mastocitose sistêmica são a mastocitose sistêmica indolente e a mastocitose sistêmica latente. Elas são muito semelhantes. Obviamente, todas preenchem critério de mastocitose sistêmica. Em geral, elas apresentam envolvimento cutâneo. Em geral, elas têm a mutação típica da mastocitose, geralmente não apresenta outras mutações adicionais. A grande diferença entre as duas formas é a quantidade e volume tumoral. Se eu tenho até um achado B, eu chamo de indolente. Se eu tenho 2 ou 3 achados B, a gente chama de latente. Qual que é a importância dessa separação? A gente sabe que o risco de progressão para formas mais agressivas da forma smoldering, da forma latente, ela é muito maior quando a gente compara com a mastocitose sistêmica indolente. Então, esse é um exemplo. Essa é uma paciente que tinha uma apresentação anômala, incomum, na verdade. Essa é uma subvariante da mastocitose sistêmica indolente. Ela não tinha lesão cutânea, era uma paciente de 42 anos que apresentava lesões na coluna axial, com suspeita de osteoporose precoce ou mieloma múltiplo. Então, eu recebi a biópsia de medula interrogando se era um mieloma múltiplo. O que eu encontrei? Múltiplos focos de mastócitos anômalos. Essa é uma variante, ainda continua sendo uma variante da mastocitose sistêmica indolente, que a gente chama de mastocitose medular. Então, essa paciente foi tratada e está bem até hoje. Esse paciente tem uns 5 anos. Então, ele só tinha essas lesões. É importante dizer que não tinha lesão grande, osteolítica, com fratura. Eram lesões que estavam sendo confundidas com osteoporose precoce, fazendo diagnóstico diferencial especialmente com mieloma. Já as formas mais agressivas da mastocitose sistêmica, existem 3 categorias. A mais comum delas, que é o nosso caso, mastocitose sistêmica associada a outra neoplasia. O que diagnóstico é esse? Então, é um paciente que tem 2 doenças. Então, ele fecha critério para mastocitose sistêmica e fecha critério para outra neoplasia hematológica. Pode ter mutação D816V, e frequentemente apresenta mutações adicionais. A mastocitose sistêmica agressiva, ela preenche, obviamente, os critérios para mastocitose sistêmica e tem achado C. Tem achado C é forma agressiva de mastocitose sistêmica. Geralmente não tem envolvimento cutâneo, em regra não tem envolvimento cutâneo. Obviamente não preenche critério para as outras formas agressivas de mastocitose. Em geral, pode ter a mutação D816V, mas frequentemente tem mutações adicionais à mutação do KIT. Quando você tem menos de 5% de mastócito circulante, a gente chama de mastocitose sistêmica agressiva, não transformada. Quando você tem 5 a 19 mastócitos no sangue periférico,
você chama de em transformação. Essa é a forma mais agressiva da mastocitose sistêmica agressiva, porque ela está transformando numa leucemia mastocitária. Porque a leucemia mastocitária é uma mastocitose sistêmica, porque ela preenche critério, e ela tem 20% ou mais de mastócitos no sangue periférico ou no aspirado de medula óssea. Quando você tem menos de 10% de mastócitos no sangue periférico, a gente chama de forma aleucêmica, seria a forma menos grave da leucemia, que existe isso em leucemia mastocitária. É a forma mais rara, seria a forma clássica, quando você tem 10% ou mais de mastócito em sangue periférico. Se você tiver achado C na leucemia mastocitária, a gente chama de subtipo agudo, é a forma mais agressiva da leucemia mastocitária. Agora, se você não tiver achado C, se chama de subtipo crônico. Ela pode ser primária, quer dizer, o paciente pode surgir com leucemia mastocitária, mas também ela pode ser secundária. Era um paciente com mastocitose sistêmica latente e progrediu para leucemia mastocitária, ou tinha uma mastocitose sistêmica agressiva e evoluiu para leucemia mastocitária. Pode apresentar mutação do KIT típica, mas frequentemente tem mutações em outros códons e frequentemente tem outras mutações associadas que não mutação do KIT. É uma doença extremamente agressiva. Então, para a gente fazer diagnóstico de mastocitose, basicamente preenche os critérios de mastocitose? Ok, então é mastocitose sistêmica. Se tem, no máximo, um achado B e não tem achado C, mastocitose sistêmica indolente. Se tem 2 ou 3 achados B e não tem C, mastocitose sistêmica latente. Tem achado C, mastocitose sistêmica agressiva. Se tem outro critério, se tem critério para fechar outro diagnóstico de neoplasia mieloide, mastocitose sistêmica associada à neoplasia hematológica, mieloide. Se tem mais de 20% de mastócito no sangue periférico ou na medula óssea, leucemia mastocitária. E aí a gente deve dizer se transformado ou em transformação, a depender da quantidade de mastócito que a gente tem na medula óssea, no paciente com mastocitose agressiva, em crônica e aguda, a depender dos achados C, em paciente com leucemia mastocitária, a leucêmica ou clássica, a depender da quantidade de mastócito no sangue periférico que a gente encontra. E qual que é a importância disso? Primeiro, prognóstica. Então, quando a gente compara o prognóstico dessas doenças, é abissal. Então, a gente compara a expectativa de sobrevida de um paciente com leucemia mastocitária, é horrível. Agora, os pacientes que têm leucemia que têm mastocitose sistêmica indolente, ele tem uma curva de sobrevida muito próxima da população, do que é esperado para a população da idade dele. E quando a gente separa, porque essa curva de sobrevida está poluída, porque tem tanto a mastocitose sistêmica indolente quanto a latente. Quando a gente consegue separar os novos critérios e separa, a população que tem mastocitose sistêmica indolente tem uma curva de sobrevida quase igual à população normal. Você vai tratar basicamente com antihistamínico. Já as outras formas agressivas, obviamente, eles têm comportamentos piores, mas a pior, sem dúvida, é a leucemia mastocitária. É péssimo prognóstico. Volta, por favor. Além disso, o tratamento. Então, muitas vezes, as formas menos agressivas de mastocitose, você acaba tratando sintoma da ativação mastocitária, enquanto que as formas agressivas você trata a doença. O exib volta, por favor. Faz inibidor de tirosina quinase, faz transplante halogênico. Então, você faz tratamentos agressivos, porque essas doenças matam esses pacientes quase que sempre. Pode passar. E outra coisa importante, o patologista tem mudado o seu papel na medicina, especialmente na medicina oncológica. A gente não deixa de dar só diagnóstico, a gente começa a dar alguns biomarcadores que podem ser úteis para o tratamento desses pacientes. Então, já existem alguns trabalhos, fase 2, mostrando o benefício do uso do brentuximab vedotin em pacientes com mastocitoses agressivas que têm algum grau de expressão de CD30. Então, isso é um dado que a gente, eventualmente, pode fornecer para o clínico, especialmente naquele contexto de doença mais agressiva. Pode passar. E o sarcoma mastocitário, que é a última categoria das mastocitoses sistêmicas, é uma neoplasia extremamente rara. Do ponto de vista morfológico, são tumores com mastócitos altamente atípicos, geralmente faz diagnóstico diferencial com sarcoma pleomórfico, e que você só vai desconfiar que isso é um sarcoma mastocitário, porque ele vai apresentar o fenótipo de mastócito. Vai expressar
c-KIT e vai expressar triptase. Essa é uma compilação dos dados publicados na França, 23 casos, é realmente muito raro. São geralmente doenças que podem acometer qualquer faixa etária, então a faixa etária mediana nessa população foi de 41 anos. Em regra, não tem história de mastocitose prévia, então, em geral, são doenças de novo. Frequentemente envolvem osso, então, geralmente é tumor ósseo. Nem sempre, até 1/3 dos pacientes vão apresentar síndrome de ativação mastocitária. Metade dos pacientes podem ter mutação do KIT, mas a outra metade pode não ter a mutação do KIT. Geralmente tem elevação da triptase sérica e o prognóstico é muito ruim. Pode passar? Então, só para lembrar o que é importante na revisão da classificação do OMS em relação às mastocitoses. Os conceitos básicos foram mantidos. A mastocitose medular, ela continuou sendo uma subvariante provisória da mastocitose sistêmica indolente. A mastocitose sistêmica latente virou uma nova categoria e não mais uma subvariante, por conta disso que a gente consegue separar curvas de sobrevida desses pacientes. Então, esse paciente ele evolui muito mais para a forma agressiva do que a forma indolente. O mastocitoma extracutâneo foi excluído da nova classificação. A mastocitose sistêmica agressiva ela deve ser subdividida e não transformada, e transformada a depender da quantidade de mastócitos na medula óssea. E a leucemia mastocitória deve ser dividida em variante clássica leucêmica, a depender da quantidade de mastócitos no sangue periférico, crônica e aguda, a depender da presença ou não de achado C, primária ou secundária, a depender se tinha história de mastocitose prévia ou não. Nossa paciente ela foi tratada com químio para LMA, evoluiu com neutropenia febril e sepsis, morreu em 4 meses após o diagnóstico. Infelizmente, essa é a história natural de quase todo paciente que faz diagnóstico de leucemia mastocitária. Agradecer ao Dr. Renato, é o hematologista responsável que cuidou dessa paciente, a doutora Neuza e o Dr. Rodrigo, que fizeram a imunofeno e contribuíram com o diagnóstico. Obrigado.